Hello everyone! Olá para todos! É um prazer estar aqui novamente. É mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias com língua inglesa. Nós estamos na segunda etapa do ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 2. E aqui no material de vocês fala um pouco sobre números. Números são coisas importantíssimas que fazem parte de todo o nosso convívio diário. Mesmo sem perceber, nós estamos sempre numerando as coisas. Tudo para nós é quantificado. Quantas mãos nós temos, quantos pés tem na cadeira. Então, em inglês, é importante a gente conhecer o básico dos números. Primeira ordem básica de números que a gente conhece são os números cardinais. Aqui em língua portuguesa nós chamamos de cardinais, em inglês são cardinal numbers. Esses numerais cardinais, eles vão indicar sempre a quantidade de alguma coisa. São os números mais utilizados para contagem, para referência. Nós utilizamos em diversas frases, em situação simples, como por exemplo, eu vi um cachorro. I see one dog. I see a dog. Acabei de usar um numeral. Então, vamos aí aos principais cardinal numbers. Nós temos 1, 2, 3, 4. Observem que a pronúncia ela é bem tranquila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o 10, essa é a contagem básica. Quando a gente passa do 10, nós temos o 11 e o 12, que eles são diferentões. O que é o 11? 11. 12, 12. Por que eles são diferentões? Quando a gente segue mais adiante na contagem dos números, quando a gente passa para 20, 30, 40, a gente não tem a repetição de elementos como 11 e 12 para 21 ou 31. Então, 11 é uma característica específica do número 11, 12, número 12. Mas quando eu chego lá na frentão, eu vou ter outras nomenclaturas. Por exemplo, quando eu passo a partir do 13, o 13 ele vai ter uma terminação que ela vai se repetir até o 19. A gente pode chamar isso de sufixo. Quando eu tenho o número 13, eu tenho o number 13. Olha aqui, 10. É tudo que estiver abaixo do 20 e acima do 12. 13. É um som longo. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Então, até chegar ao 19, todos os números terminam com teen. 19. Então, qual que é o macete? Lembrar que todos os números que terminam com T-E-E-N, eles estão na casa dos decimais de ordem 1, 13, 14, 15, 16 ao 19. Então, a gente pode chamar o teen de família adolescente, porque são os números da adolescência. Não é mais ou menos por aí quando começa a adolescência? 13 anos, 14 anos. Tanto que a palavra para adolescente é teenager ou teen. Os teens são os adolescentes, os jovens. A gente pode dizer que os números cardinais de 13 a 19 são os números da juventude aí por causa dessa terminação, o teen. Depois, quando eu chego lá no número 20, eu vou ter o 20. Tá vendo que é diferente do 12, do 12? Eu tenho 2, que é 2, 12, 12, e 20, 20. Agora é um som seco, um som curto. T, 20. Por quê? Porque aqui nós já estamos nas casas da maturidade. O
T é um som mais seco, mais maduro. 20. 21. Qual que é o macete agora? Todos os números daqui até o 99, eles vão ganhar esse T no final e eles vão somar com um número cardinal original. O 1 é número 1, 21, 21, igual acontece no português. 21, 21, 22, 22, 23, 23. Quando eu chego na casa dos 30, vai manter a mesma regra, ó. 30, terminou com Y. 31, 32. Quando eu chegar no 40, que é 4, vai virar 40, 40. 50, 50, ó, 50. 60, 60. 70, 7 é 7, 70, 70. E assim vai até o 90. Quando a gente chegar no 100, temos outra transformação numérica, que é o 100. 100 é a casa das centenas em inglês. 100. A 100 é uma das formas de dizer 100. A, em inglês, ele é um artigo. Esse artigo ele é utilizado como artigo definido e ele muitas vezes é traduzido como o numeral 1. Então, quando eu quero dizer uma centena, eu posso dizer 100, que é uma centena ou 100. Eu posso dizer também 100, é a mesma coisa, porque esse artigo a é a mesma coisa que o número 1. Então, essa palavrinha é igual a essa, que é igual a esse numeral. Então, se eu disser 100, eu estou dizendo 100 ou uma centena. 100, eu também estou dizendo 100 ou uma centena. Continuando aí os nossos numerais. Mas nem tudo são numerais ordinais. Vamos falar só mais um pouquinho da casa do 100 para eu passar para a nossa próxima etapa. Como que eu vou falar 101? Em português é basicão. Eu tenho 100, 101, sem nenhum aditivo. Em inglês, eu preciso especificar qual a ordem da minha centena. Se eu tenho na casa do 100, eu tenho que colocar o 1 na frente. 101. 101, 102, 102. Por que eu tenho que manter esse one aqui? Porque diferente do português, que eu tenho 100, 200, 300, todas as casas da centena em inglês são 100. Então, para eu diferenciar o 100 do 200, eu preciso do número ordinal na frente. Se eu estou na casa do 100 até o 199, eu vou escrever 100 e a quantidade que eu tenho. Por exemplo, 105. 105. Quando eu chego na casa dos 200, eu tenho que dizer que eu tenho duas centenas. Então, eu vou dizer 200. Se eu tiver 201, vai ser 200. 1. Viram? Eu sempre vou ter a especificação e a quantidade. 2 centenas e 1. 201. Se eu tiver 300, eu vou ter 300, 3 centenas. Como que eu vou fazer 3 centenas e 1? 301. 301. Certo? A mesma coisa com o 400. Eu vou ter que dizer que eu tenho 4 centenas. 400.
Parece complicado porque a gente não está acostumado, porque nós aprendemos o português ao longo da nossa vida, para nós é natural. Mas em inglês não é difícil, é só uma questão de prática. Vocês viram que tudo tem regrinha, tem uma continuidade. Eu tenho uma centena, 100. Uma centena e 1 chocolates. 101. 2 centenas, 200, 2 centenas e 2 chocolates, 202 chocolates. Então, é fácil, é só a gente praticar. Não existe conhecimento sem prática. Não adianta só ver a professora aqui falando e não praticar, não pegar a caneta e escrever no caderno, igual a gente fazia quando começou a aprender em português. Tem que escrever para memorizar, para o nosso cérebro se acostumar com essa forma de dizer os números. Depois dos números cardinais, nós vamos lá para os números ordinais. Deixa eu adiantar aqui, tudo isso aqui tem no material de vocês. O que são os números ordinais? São os números que vão indicar uma ordem, o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. Normalmente, no português, nós utilizamos os números ordinais para indicar exatamente em que ordem que uma coisa está. Primeira página, segunda página, terceira página. Primeiro lugar no pódio, segundo lugar, terceiro lugar. Em inglês, the ordinal numbers faz exatamente a mesma coisa. Eles vão indicar a ordem. Por exemplo, o número primeiro, aquele primeiro lugar, o campeão é o first. Então, first é o primeiro. Só que em inglês tem uma coisa muito legal, que é a abreviação desses ordinais. Nós usamos muito essa abreviação porque no calendário em inglês nós escrevemos a data um pouquinho diferente. Aqui no Brasil eu falo 1º de abril, depois eu falo dia 2 de abril, dia 3 de abril. Em inglês, continua se utilizando o ordinal para todos os dias do mês. Primeiro, segundo, terceiro. Então, ficar escrevendo first, second, third é muito grande, dá muito trabalho a hora que você está fazendo um cabeçalho de um documento, de um contrato. Então, eles abreviaram os números ordinais para uso no dia a dia. Então, first, quando eu vejo numa data, num calendário, ele muitas vezes aparece escrito assim. Então, eu tenho, por exemplo, April first, significa 1º de abril. Quando eu tenho, por exemplo, o dia 2 de junho, eu tenho... Lembrando que em inglês eles colocam o mês antes do dia. June 2nd. Olha só. Dia 2 de abril seria 2º de junho. Então, eles utilizam esses ordinais por mais tempo do que a gente, para se referir às datas. Eles colocam os dias em ordem, 1º, 2º, 3º, 4º, quando eles vão escrever documentos. Então, saber as abreviações dos ordinais ajuda muito quando a gente está tentando entender um texto, entender uma data. E olha só, as abreviações, elas são fáceis de lembrar. First é um ST. Second, terminou com ND, ó, ND aqui, second. First, second. E o terceiro, third, terminou com RD, não é? A abreviação third. São os 3 diferentões. Então, ó, first, second e third são os diferentões. Todos os outros ordinais, eles vão ser abreviados só com TH. Olha só. 40, 50, 60. É interessante essa pronúncia, que é uma pronúncia que nós não estamos acostumados, esse som do TH, que ele quase some na nossa boca. A gente está acostumado com sons de vogais, que é aquele I que explode. First,
Só que aí a gente vai confundir lá com os ordinais. Esse é um som mais abafado um pouco. First, second, fourth. Ele é um som mais com a língua entre os dentes. Fourth. Por isso que eles são considerados uma pronúncia diferenciada, é um som mais suave. As vogais finais aí dos sons do inglês são mais suaves do que as nossas. E alguns encontros consonantais também, porque eles são vocalizados. Nossa, falei difícil agora, né? O que são vocalizados? São aqueles sons que se diferenciam muito dos nossos na construção da pronúncia. E eles parecem no finalzinho para o nosso ouvido como se tivesse um i no final. Por isso que eu chamo esses sons de vocalizados. Não tem i no final de sixth. Só que para nós que não estamos acostumados com o inglês, parece que esse som lembra um pouquinho o i no final. Mas ele é um som que meio que morre no meio do caminho. Sixth, certo? Eighth. Sempre com essa língua entre os dentes. O que é importante a gente lembrar? Que sempre que eu tiver um número ordinal, um ordinal number, eu vou poder utilizar essa abreviação para simplificar a minha escrita, ó. Os diferentões, first, second e third, e todos os outros eles vão terminar com TH, ó. Eighth, ninth, 10th, 11th, todos terminam com TH. Por isso, todos eles, na hora de abreviar, eu abrevio com o TH. Quais são os diferentões? De novo, 21st, 22nd, 23rd, 1, 2 e 3, que são primeiro, segundo e terceiro, 21º, 22º, 23º, são sempre os diferentões, porque eles eu vou abreviar com ST, ND e RD. Acontece aqui e acontece em todas as outras casas. Sempre que eu tiver 31, 32, 33, eu vou sempre abreviar com ST, ND e RD, porque 1, 2 e 3 são os diferentões, certo? Olha aí. Continuando aí. No inglês, quando o número é formado por mais de um algarismo, somente o último algarismo é expresso no ordinal. Lembra que eu falei para vocês? Que o diferentão aqui é o primeiro, apenas o número 1 de 21 é expresso como um número ordinal. Então, eu tenho 20, que é 20, first. Eu vou ler isso aqui como 21º. Se eu tenho 75, eu tenho 70, 50, quinto. Então, eu vou traduzir como 75º. Lembrando qual que é a dica de ouro? Sempre que passar do second e do third, passou do terceiro número, todos eu vou abreviar com TH. Olha aqui a diferença. Geralmente, os números ordinais são formados com a adição do sufixo TH. No entanto, por extenso, alguns números apresentam um sufixo diferente, como o first, que tem o ST, o diferentão, o second, que é ND, e o third, que é RD. Esses eles não perdem, eles não mudam. Então, qual que é a regra? Diferentão, first, second, third, todos os outros terminam com TH. Eu espero que isso tenha ajudado vocês e que vocês estejam super preparados aí para as atividades. Thank you very much!